Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, esse é o nosso primeiro contato. A gente está falando a respeito da orientação, né, o estágio 1. O meu objetivo é fazer um bate-papo com vocês, tá? Não é, não é uma aula, né, mas se vocês quiserem, a gente pode, ou hoje ou até num outro momento, conversar sobre alguns pontos que vão surgindo dúvidas, né? A ideia é a gente fazer um bate-papo. Então, assim, ó, isso que vocês estão iniciando, né, no dia de hoje, eu também já passei. E, e é uma questão que realmente a pessoa fica assim, ou tipo na conversa, a pessoa fica com uma certa insegurança, uma certa incerteza, tá? O que eu posso adiantar para vocês é assim, ó, o fazer o artigo, em termos da quantidade de laudas e páginas, ele vai ser bem tranquilo. A minha ideia é ter um bate-papo inicial. Esse bate-papo inicial eu tive no seguinte momento. Eu tive, né, vocês sabem que eu fiz 2 graduações, e quando eu fui fazer a segunda graduação, eu tive esse norte. E esse norte eu acho que foi muito bacana. O que o professor fez? A primeira coisa que ele fez foi o seguinte, né? Ele falou assim, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler um livro que ele diz assim, como não fazer um trabalho de monografia, né? Por quê? Porque ele vai explicando uma série de erros que acontecem, tá? Foi bem legal. Como é que eu fiz a minha monografia inteira, tá? A minha monografia inteira, para mim fazer o trabalho, eu, eu eu tive que fazer, digamos assim, né? O professor falou assim, ó, vocês vão fazer em sala de aula. Não preciso cobrar isso de vocês, não é esse o intuito, tá? Não é para deixar ninguém preocupado. Mas assim, ó, eu fiz ele inteirinho na sala de aula, inteirinho sentado na sala de aula, né? É claro, né? Era uma turma assim, era eu, o meu professor era o tenente-coronel, né? Tipo, chefe do batalhão da PM, acho que ele ainda é, né? Da PM de Itajaí, da Polícia Militar de Itajaí, e dentro da minha sala de aula, muitos eram policiais militares, né? Até teve umas coisas engraçadas, tipo, no primeiro dia, ele falou assim, cadê o notebook? O cara não tinha notebook, era presencial, né? Cadê o notebook? Não tem notebook. Ele falou assim, semana que vem não quero ver policial aqui sem notebook, né? E funcionou. O professor vai ser carrasco? Não, de forma alguma, bem tranquilo. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, quando é esse início, a gente fica perdido, talvez, a pessoa fica meio perdido. E daí você tenta buscar, digamos, será que eu pego um livro? Será que eu pego? Né? Alguns comentaram assim, professor, ainda nem sei, digamos, bem certinho o meu tema. Eu sei sobre o que eu quero falar. O que me foi solicitado, e eu acho que vai ser de grande valia para todos nós, tá? Meu professor falou o seguinte, pessoal, vocês estão fazendo um trabalho que é um trabalho de conclusão de curso. Foi isso que a professora Juliana falou. O trabalho de conclusão de curso não é uma tese de doutorado onde você já chegou, um pós-doutorado, onde você já tem um tanto nível de, digamos assim, do conteúdo você já sabe tanto, você já explicou no mestrado e tudo mais, que você vai explicar como as coisas funcionam. Né? Você vai explicar. Não, então o que acontece? Na monografia, você vai pesquisar outros trabalhos de outros autores, vai dizer o que os outros autores trabalharam e você vai fazer o seu. Num trabalho desses que a gente tem, por exemplo, em ciências contábeis, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, a Ana Cristina, que ela mencionou ali que, digamos ali, ó, a respeito do assunto, é a respeito de orçamento. Né? Então, assim, ela vai trabalhar sobre o orçamento. Aí, não sei, Ana, sabes ali, tipo assim, o orçamento é numa empresa privada, é em alguma específica já? Boa noite, professor. Ali do orçamento, foi até a professora Juliana que me deu a ideia, seria a respeito do orçamento base zero. Eu li sobre ele, pesquisei, achei muito interessante. Só que eu tenho dúvida se eu vou conseguir aplicar ele num departamento público, que é uma empresa pública, no caso, a Secretaria de Saúde. Eu não sei se eu consigo aplicar esse tipo de orçamento lá, conseguir fazer o meu trabalho ali. É que, na verdade, a questão do orçamento público você tem também, né? Você não vai para a iniciativa privada, mas você tem todo um tema sobre orçamento público. Aí entra a questão da contabilidade pública que vocês tiveram, né?
tipo do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, aí você vai ter a verba destinada para cada, ele vai entrar nesse sentido. Você não vai pegar, por exemplo, tipo o Padovese, né, fala muito a respeito de controladoria e orçamento. Então você não vai pegar ele, tipo aquele orçamento para iniciativa privada. Teria que ser a ideia do orçamento público e daí tem toda a documento, assim, os autores nesse sentido. Dá para fazer, dá para fazer. Dá Talvez daí, aí teria que ver o na gestão pública? Oi? Dá para Oi? aplicar o orçamento base zero numa gestão pública? Essa é a minha dúvida. Então, vou comentar com vocês. E foi bem legal a pergunta da Ana. Assim, o questionamento da Ana. Porque quando foi no nosso primeiro encontro... Obrigado, Ana, bem legal. Quando foi no nosso primeiro encontro, o professor falou assim, ó, vocês vão fazer o seguinte, tá? Isso que eu vou falar para vocês, isso não é bom, isso é excelente, tá? Ele falou assim, ó, vocês agora, né, vocês precisam pesquisar e vocês precisam voltar para mim com a seguinte informação. Vocês precisam trazer, né? Se eu não me engano, ele falou 5 de cada, tá? Mas se você pesquisar 3 de cada, já é excelente, tá? Mas beleza, vamos considerar que fosse. É assim, ó, você traga, né? Ele falou pra gente, né? Você traga 5 livros sobre aquele seu assunto. Vamos considerar 3, tá? 3 livros sobre o assunto, 3 artigos que vão tratar sobre o tema e 3 monografias que vão tratar sobre esse mesmo tema. O que vai acontecer? Deixa eu fazer uma demonstração. Eu peguei aleatório, tá? Mas só para mostrar um negócio para vocês. Eu vou botar para apresentar. Quando vocês... O pesquisar que eu estou dizendo, vocês vão pesquisar na internet, tá? Vocês vão pesquisar na internet, dá para acessar, por exemplo, a respeito, né? A respeito não, nas bibliotecas, né? Nas bibliotecas das universidades. Se jogar no Google, às vezes ele vai aparecer a monografia da UFSC. Aí você começa a ver o banco de monografias da USP, banco de monografias da Universidade Federal de Santa Catarina, da UDESC, né? A da faculdade da Uniavan, eu acho que elas ainda não estão aparecendo digitalizadas, mas no futuro você também vai ter todos os trabalhos de conclusão de curso, né? As monografias, todas elas disponíveis. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, ó. Só como exemplo, tá? Para a gente trocar uma ideia, olha só. Ó, o que eu fiz aqui, tá? Digamos que a pessoa quisesse falar sobre planejamento tributário, tá? Então, assim, ó, aqui, vocês sabem que quando a pessoa vai geralmente fazer, quero fazer uma análise sobre o planejamento tributário, eu quero identificar qual que é o melhor regime de tributação, né? Se no caso da empresa ela se enquadra, deixa eu ver o que a Letícia comentou. Se no caso ela se enquadra, é que eu estou pensando em fazer. Beleza, ó. Então assim, ó, se ela se enquadra como simples nacional, se ela se enquadra como lucro presumido ou lucro real, né? O que acontece? Vou fazer um bate-bola, vou entrar um pouco no assunto, mas para que a gente entenda, tá? O que acontece? Para a empresa ela ser simples nacional, ela vai ter que ter até um determinado faturamento, senão ela não se enquadra numa simples nacional, né? Para ela ser lucro presumido, também. Também tem um outro ponto extremamente importante. E daí no Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006, ela vai trazer lá naqueles anexos em qual que ela se enquadra, né? Então, assim, é uma Simples Nacional, é aquela questão de prestação médico-veterinário, prestação de serviço médico-veterinário, ou ela é indústria, né? Então, ele vai trazer o anexo, porque daí você vai ter as alíquotas. Isso que eu estou comentando com vocês, pelo que a gente está trocando uma ideia, conversando, vocês estão pensando assim, poxa, se eu quero fazer um trabalho sobre o Simples Nacional, sobre planejamento tributário, eu vou ter que explicar, né? Se a minha empresa, vamos supor que é um hotel, tá? Eu vou ter que explicar se um hotel, ele pode ser uma empresa do Simples, se um hotel, ele pode ser lucro presumido, e se um hotel, ele pode ser lucro real, ok? Se eu quisesse fazer um planejamento tributário e eu fosse fazer de uma instituição financeira, eu quero fazer um planejamento tributário de uma instituição financeira. Aí você vai pesquisar e você vai descobrir o seguinte, que instituição financeira, ela é obrigada, por lei, a ser lucro real. Então, ela nunca vai ser simples e nunca vai ser lucro presumido, né? Então, assim,
Onde que você vai ter isso ali? Na hora que você faz a pesquisa. Ok. Então, assim, ó, a gente comentou, né, das possibilidades, aí a gente falou que a lei vai dizer o que ela pode ser, e você vai explicar o que é o simples, o que é o lucro presumido, o que é o lucro real, o que é cada um deles, e depois você vai justamente fazer o estudo de caso. O estudo de caso é dizer assim, ó, a empresa ABC, né, fundada em tal data, explica, e daí verifica e faz análise, ok? Ok. Olhem só, como é algo novo para vocês, pode surgir assim, professor, digamos que eu esteja no deserto, eu não sei qual que é o norte, para onde que eu pego o carro e saio, né? É tipo assim, você acorda no meio do nada e não sabe se corre para a direita, para a esquerda, vai em reto ou volta, né? Ou vai andando de marcha ré, né? Para isso, quando eu tive orientador, ele falou assim, Rafael, você tem que pesquisar 5 livros, né, 5 artigos e 5 monografias. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu peguei, ó, tem 4 aqui, tá? Só título de coisa. Planejamento tributário. Aí você dá uma olhada, ó, já 2004, né, mas ó, vou um pouquinho mais rápido, tá? Sim, vou passando as folhas, né, em vez de coisa. Ó, olhem só que interessante. Aqui, ó, a gente consegue ver qual foi o problema que ele quis resolver, tá? Aí a gente pode ver qual foi o problema que a Fernanda, aqui, porque o trabalho dela é Fernanda, que a Fernanda quis resolver. Qual foi o problema da Patrícia? O que vocês vão identificar é que às vezes alguém fez uma pergunta e a pergunta, pô, você até achou que era boa a pergunta. Aí quando você vai lá na Franciele, não estou dizendo que é, tá? Mas só a gente está imaginando aqui. Aí quando você vê a Franciele, você fala assim, cara, é isso. Ela fez uma pergunta muito melhor e ela vai descobrir um resultado muito mais interessante. O que acontece é assim, ó. Eu tenho uma dúvida. Qual que é meu problema de pesquisa? Qual que é o melhor regime de tributação para o hotel tal? Certo? Aí, objetivos. Aí você vai definir. Vamos ver, aliás, já que a gente falou, vamos dar uma olhada nesse aqui. Ó, 13. Problema. De acordo com a atual legislação federal, como elaborar um correto e seguro planejamento tributário, lucro real versus lucro presumido em uma empresa prestadora de serviços, tá? Aí, por que é importante o trabalho? E depois, ó, olha o objetivo, ó. Aqui o que eu quero resolver, certo? O objetivo, ele vai estar sempre com o verbo no infinitivo, e o objetivo geral tem que responder isso aqui, ó. É o que eu quero fazer, e agora como é que eu vou alcançar esse objetivo? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Com esse objetivo aqui, vamos ver o que ela colocou. Abordar os aspectos legais para a tributação do lucro real e suas maneiras de tributação, verificando como reduzir ao mínimo o custo com impostos através do planejamento tributário. Legal? Por que eu falei que é tão importante a gente ver vários trabalhos? Vamos ver o que a Fernanda escreveu. O trabalho dela é sobre planejamento tributário, análise das possíveis formas de tributação entre pessoa física e jurídica de um produtor rural. Talvez aqui não se enquadra muito, entenderam? Vocês vão olhar o outro aqui, ó. Planejamento tributário aplicado à empresa de comércio varejista de produtos farmacêuticos. Vamos no problema de pesquisa dela? Ó, introdução, objetivo. Só que aqui na introdução deve ter o problema. Vamos botar lá na 13, que nem a outra. 13, ó, aí explica, né? Faz uma contextualização. Eu vou chegar depois na introdução, tá? Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Ela terminou com a pergunta, ó. Ela até não colocou lá no sumário, mas ela tem a pergunta, ó. Qual a melhor forma de tributação para a empresa que atua no segmento de comércio varejista de produtos farmacêuticos, considerando o exercício 2013? O objetivo vai responder essa pergunta. Os objetivos são, aí tá, objetivo geral, né? Até pode botar bonitinho assim, daí tá. Analisar as formas de tributação, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual a melhor forma? Analisar as formas de tributação, né, ó. Quais são? Lucro real, presumido e simples nacional, apresentando-as e apurando a forma de tributação mais econômica. Os objetivos específicos nada mais são do que um desdobramento. É tipo assim, você tem um que é um grande, e daí você tem vários outros que você se propõe a resolver, certo? Você vai fazer o seu estudo, quando chegar lá na conclusão,
você vai dizer o seguinte, ó, se isso aqui que você se propôs aqui no estágio 1 a fazer, o que resultado você encontrou? Então, né, você vai dizer, olha, lá no final depois, já no estágio 2, tá? Você vai dizer, olha, que foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre as formas de tributação, naquele momento se encontrou isso, isso e aquilo, tal, né? As planilhas demonstraram. Então, assim, ó, o que está aqui já vai servir para depois escrever a conclusão, ou as considerações finais, ali, o desfecho do seu trabalho, tá? Por que eu falei que é tão importante essa questão que meu professor falou, de você pegar trabalhos de monografia e pegar os artigos? Porque quando você pega um livro, o livro ele fala sobre diversos assuntos. Assim, perdão, ele vai falar sobre o seu tema. Só que ele não vai ter o mesmo enfoque, que é o seguinte, ó. Qual que é o problema que você quer resolver? De que forma que você vai resolver? Ou de que forma que você vai resolver? Ou o que você quer atingir com isso é o objetivo, né? Agora, o que é a metodologia? A metodologia é de que forma que vai acontecer essa pesquisa. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, num deles, que ela falou assim, que ela vai fazer uma pesquisa bibliográfica, uma das metodologias é a pesquisa bibliográfica. Ah, eu vou pesquisar naquele laboratório. Esse é o do laboratório? Acho que era, né? Não, essa é Schumacher Medicamentos. Aí o que acontece? Aí você vai dizer assim, ó, é um estudo de caso lá no laboratório. Professor, eu tenho dúvida nessa parte de metodologia. Beleza. Então, o que acontece? Quando você vem aqui, ó, eu vou até a metodologia sem ter visto a página aqui, tá? Aqui ele está fazendo toda a fundamentação teórica. Lembrando que isso aqui é uma monografia. Opa, deixa eu ir para lá para o comecinho. Lembrando que isso aqui é uma monografia, o trabalho de vocês não vai precisar ter a mesma quantidade de páginas, então vocês vão falar de uma forma mais abreviada. Eu passei já, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Procedimentos metodológicos, ok? Vamos pegar o procedimento metodológico que ela fez aqui, 42. 42. Ó, tipo de pesquisas. Ela é quanto aos objetivos. Ela colocou tudo aqui, né? Ela colocou tudo, porque a pesquisa é exploratória, descritiva, explicativa, ela colocou tudo. Mas beleza, ó. Quanto aos procedimentos, aborda o estudo de caso, levantamento, pesquisa bibliográfica documental, participante experimental. Aí vocês conseguem ver de outros trabalhos como é que eles colocaram. Tá? Só que, é claro, tem que ver se é a realidade de vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Tá chovendo aí onde vocês estão também, bastante? Ó, introdução, metodologia de pesquisa, ó, página 14. Vamos ver como é que está a metodologia. Sim, né? Tá chovendo bastante. Ó, metodologia. Conhecimento apoiado, né? Conhecimento, fez uma citação, citou novamente. Ciência, o que é? Metodologia. Ó, vai ser uma pesquisa exploratória. Aí ele fez uma citação do que vem a ser, perdão, uma pesquisa exploratória. Esse GIO é bastante utilizado, bastante conhecido, vocês conseguem baixar ele online. Tem uma outra autora que o professor Aloysio sempre gostava muito, que é Beuren, né, que ela era professora aqui no mestrado, aqui de Blumenau, de contabilidade, de administração. Mas hoje em dia, como está tudo com essa questão de pandemia, né, e tudo online, vocês conseguem pesquisar online, tá? Mas assim, ó, aí ele explica, ó, dessa pesquisa, qual é a técnica do estudo do caso? Ah, eu tenho um material, eu vou disponibilizar um material. Só quero perguntar uma coisa. Vocês usam o WhatsApp como aquele no computador também, tipo web WhatsApp, que se eu mando um arquivo para vocês, vocês baixam no computador? Sim, sim. Beleza. Então eu vou localizar um que foi feito pelo professor Gobo, que ele explica os vários tipos de pesquisa, e daí vocês vão tentar ver o que é. Isso é uma coisa que, assim, ó, é difícil a pessoa, quando ela está sem a noção de como é que é o trabalho que ela quer fazer, ela dizer como é que ela vai fazer o método de pesquisa. Por quê? Porque você tem que estar tudo bem alinhado. No estágio aqui em contabilidade, a gente vai trabalhar diferente do que eu trabalhei no meu, que era o de direito, tá? Direito, ela era uma pesquisa totalmente bibliográfica. Então, como é que a gente fazia?
a gente pegava, fazia toda a fundamentação teórica. Da fundamentação teórica, eu faço a introdução, porque é uma lógica, né? Eu faço uma introdução para dizer assim, ó, esse trabalho, né, vai falar sobre isso, isso e aquilo, porque eu já sei sobre o que eu vou falar na revisão bibliográfica, ok? Aí, depois, então eu faço a revisão bibliográfica, depois eu faço a introdução e eu faço a conclusão. Esse trabalho se propôs a atender o objetivo geral tal, os objetivos tais, né? Aí você diz se ele atendeu ou se ele não atendeu, né? Obviamente, eu imagino que vai atender. Aí, por exemplo, se é o regime de tributação, ele vai dizer, evidenciou-se, né, que o melhor regime de tributação para a empresa e tal. Se vocês forem olhar, desses casos ali que eu falei para vocês, teve um que ele queria fazer dos 3. Só que daí o que aconteceu? A empresa ela teve um faturamento muito alto e ela não se enquadrava mais no simples. Então, quando ele começou a fazer o estudo, ela podia se enquadrar no simples. O faturamento dela cresceu bastante e daí ele falou, tendo em vista o faturamento, eu só vou fazer o trabalho agora com lucro presumido e lucro real. Tá? Mas é legal, assim, né? E para ter uma base, assim, teve um que ele falou, vou pegar de um outro ano, um ano anterior. E daí eu consigo fazer, mas agora ela só poderia se enquadrar em tal situação. Então a lógica é, né, a pessoa ter noção sobre o que ela vai fazer, que é óbvio que vai depender de pesquisar agora qual que é o assunto de vocês, e o que a professora Juliana também comentou, que é bem importante, é o seguinte, deixa eu voltar aqui, tá? Eu estou passando bastante, assim, informações, mas é legal para a gente trocar uma ideia, a gente vai ficar disponível para a gente conversar aqui, tá? É assim, ó, o que acontece muito? Lembra que eu falei que a gente teve que ler um livro, né? Que era tipo assim, como não se faz a monografia? Porque o que acontece é o seguinte, ó. Aqui tá vendo o embasamento teórico que ele colocou aqui? Ó, ele vai aqui, ó, do 2, né? Ó, contabilidade, né? Contabilidade. Aqui ela falou, né? Só que aqui ele tem uma outra forma de trabalhar, né? Ele trabalha negrito, caixa alta, né? Negrito e tudo grande, isso é o caixa alta. Depois ele trabalha negrito, grande e pequeno. E ali, pelo que a professora Juliana falou, ele não tem ele fica em caixa alta, mas não fica em negrito, né? Ó, esses foram o que ele abordou, né, em relação, ó, aqui já o processo de elaboração e planejamento, né, e aqui ele está na fundamentação, ó, o embasamento teórico é o 2. O que acontece muito, e o que eu sugiro para vocês? Eu sei, a professora Juliana falou que a revisão bibliográfica, ela vai entrar no estágio 2, mas eu acho o seguinte, qual que é o nosso norte para ficar muito bom, né? Vocês fazerem a pesquisa com trabalhos sobre o assunto, uma quantidade boa de trabalhos, bem certinho no tema. Vocês viram assim, produtor rural, não tem nada a ver comigo, produtor rural, naquela questão de planejamento tributário. Já descarta. Seleciona, né, os artigos, monografia e livros sobre o assunto. O que acontece? Aí você viu sobre o que eles abordaram. O que acontece muito, que constava no meu livro, né? Às vezes a pessoa se empolga com o assunto e começa a escrever. Aí ele vai ver, por exemplo, ele escreveu, aqui ó, o cara escreveu 10 páginas sobre contabilidade gerencial e ele ainda nem falou sobre os diversos tipos, aqui ó, de regimes, né? Lucro presumido, né? Deixa eu ver se aqui ele fala, como é que ele fala. Aqui ele explicou fato gerador e tudo mais, lucro presumido. Cadê o resto aqui? Aqui é porque ele está explicando, eu acho que ele fala sobre todos, se eu não me engano, ele vai falar sobre todos, e depois ele entra na questão do lucro presumido, como é que funciona, né? A forma de presumir ali a questão do imposto de renda, contribuição social, e se fosse um que tivesse o simples, ele ia dizer todos os tributos ali que entram dentro do simples, que são pagos pelo simples, tá? Pessoal, do que eu fui falando, né? Ficou assim um pouquinho melhor. Não acabei ainda a nossa conversa, mas como é que vocês estão, assim, em termos de trocar uma ideia? Beleza, a Letícia disse que foi melhorando um pouquinho. Ó, o que eu quero comentar com vocês? Algo que é fantástico e que foi passado é a questão de uma quantidade grande de artigos, pelo seguinte: quando você pega um artigo que ele é muito bom, você diz assim, cara, esse aqui é muito bom. Aí você se empolgou com aquele. Aí você vai atrás de outro, você acha que o segundo ou o terceiro, ele complementa algumas coisas que o primeiro esqueceu.
né? Então, isso vai fazer o seguinte, isso vai fazer com que o trabalho de vocês jamais seja uma cópia, jamais seja um plágio. Por quê? Porque você pega uma ideia que ele colocou, uma outra ideia que um outro colocou, né? Qual que é o meu pensamento? Sabe quando você vai fazer as citações, você consegue fazer essas citações ali, por exemplo, da Ana, deixa eu pegar aqui o tema de cada um. Por exemplo, da Ana, que é a respeito do orçamento, que daí ela falou lá da iniciativa pública, né? Mas aí consegue pegar dos autores, o que é orçamento, né? Ou a questão do controle dos estoques e tudo mais, como é que funciona. Então você pega as citações do livro, né? Monta o assunto. Ah, professor, eu quero pegar uma citação ali do trabalho, da monografia, do artigo. Legal. Por que os artigos também são bons? Porque você consegue também material atualizado. Hoje em dia você consegue os livros também em meio eletrônico, né? O que eu sugiro? Né, que você utilize livros em meio eletrônico. Por quê? O que você... Em direito tem muito, né? Então, assim, ó, o que você leva um tempão digitando lá um parágrafo, você consegue pegar, selecionar, sublinhar, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele salvou ali todo, a não ser que tem alguns PDFs que ele não deixa fazer, né? Tem uns PDFs que ele dá uma travada. Mas ele colocou. O que você vai fazer? Ah, ficou o texto igualzinho. Igualzinho é o seguinte, é entre aspas, né? E fica segundo, né? Segundo Farias. Aí abre parênteses, o ano do livro, vírgula, né? Aí P de ponto, P, que é para dizer a página, né? Página tal. Fecha, entra, abre as aspas e tem o texto todinho colado. Se for uma citação curta, ele vai ficar entre aspas, que nem eu falei. Se for uma citação longa, deixa eu ver se a gente tem aqui, ó. Só até para trocar uma ideia, já que a gente está conversando. Ó, vamos ver, né? Às vezes você pega assim aleatório e vê que a pessoa pode ter feito uma bobagem. Ó, o que a pessoa fez aqui, ó? Aqui, ó, ela escreveu com as palavras dela, tá? Quem falou foi a Marion, tá? A Marion, se a gente descer lá embaixo, a gente vai ver que obra que é, mas está escrito Marion 2014. Só que ela escreveu com as palavras dela o que o Marion falou. Ah, esse é aquele do produtor rural. Vamos puxar outro aqui. Ó. Não quero deixar ninguém tonto, tá? Se eu puxar muito rápido. Ó, tá vendo aqui, ó? Na visão de Martins, ó. Na visão de Martins, aí ela colocou, ó, abriu aqui qual que é o ano do livro. O livro é 1900, acho que é livro, né? 1988, né? Vírgula P120, página 120. Aí botou elisão fiscal. Por que ele colocou assim, ó? Essa situação, ela deu um recuo maior, a letra diminui, né? O espaçamento aqui é simples, isso aqui é uma citação direta, tá? Uma citação direta longa. Se ela não for, né, longa, se ela tiver até 3 linhas, não for 4 linhas, aí ela vai estar aqui no texto, quer ver? Ó? A put significa que é o Melo, tá? Só que o Melo, ele aparece lá no Martins. Então, o Martins citou o Melo no livro dele, né? Só que está lá no livro do Martins, e aqui é a página. Vamos pegar uma citação curta aqui. Ó, aqui é uma citação longa do Borges. Tá vendo? Ó, segundo Borges, aí está o processo de elaboração. Ó, Borges. Ó, aqui está errado, tá? Porque se ele está falando com as palavras dele de Borges, tá? Não teria essa página, seria 2002 e fecha o parênteses. Se ele bota a página, ou teria que estar entre aspas, ou teria que estar diferente ali a citação como sendo citação longa. Tá? Não sei se a pessoa fez isso em tudo ou se fez ali e passou. Vamos pegar um outro aqui. Ó, a Beurin aqui que a gente falou. Citação longa. Esse aqui de novo do rural que eu falei antes. Ó, citação curta, pessoal, ó. Citação. Tá. Isso aqui, ó, é uma citação direta porque está entre aspas. Se está entre aspas, deveria ter aqui a página, tá? É obrigatório, teria a página. Aqui ela botou segundo Beurin em 2006. Quando ela coloca Beurin em 2006, se ela não colocar a página, ela tem que tirar as aspas e tem que ser as palavras dela, mas quem teve essa ideia não foi ela, foi a Beurin, tá? Isso aqui a gente está mostrando tipo de revisão bibliográfica, né?
Deixa eu ver se tem outro aqui. Ó, aqui, ó. Aqui tá certo, ó. Segundo Beuring, a página e a citação com as aspas, tá vendo, ó? Essa é uma citação direta, curta. Se for uma citação indireta, não precisa ter a página nem aspas. Significa assim, ó, eu li o texto dela e eu mudei um pouco da forma como eu tinha colocado, tá? Beleza, a gente falou sobre citação. O que a professora tinha falado a respeito das referências é que quando repete o mesmo autor, né, já que a gente falou sobre citação, ó, tipo aqui ela colocou tudo Brasil, tá vendo? Ó, ela poderia botar o primeiro como sendo Brasil e depois ela põe só aquela linhazinha que nem a professora mostrou para justamente dizer que você sabe que tudo aqui é Brasil. E daí não precisaria escrever Brasil em todos eles, tá? Se tipo é o mesmo autor, alguma coisa assim. Aqui é outro Oliveira. Beleza. Tem uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, que eu acho que vocês, que a professora de metodologia de vocês deve ter comentado, que é assim, né? Já que a gente falou de referências, é claro, as referências, elas têm regras específicas, né? Se é um livro de um jeito, se é um artigo é outro, se é uma revista, né? Aí vai mudando ali a questão das referências. O que eu sugiro? Se vocês vão baixar o material, vocês têm o material online, né? O livro, vocês vão ter o livro. O livro vai ter lá nas informações, tipo, nas primeiras páginas, ele vai mostrar como é que ele deve ser referenciado. Alguns artigos científicos, aliás, eu falei uma bobagem grande para vocês. Pessoal, lá no Unimestre, vocês têm toda a plataforma para acessar os artigos científicos. Esqueci de comentar. Deixa eu ver se eu estou aqui com o Unimestre aberto. Não, eu vou abrir o Unimestre. Vocês já pesquisaram naquela plataforma? O pessoal vai querer me matar depois. Dizer assim, professor, a gente tem toda uma plataforma e o professor disse para pesquisar, para jogar nas bibliotecas perdidas ali. Deixa eu jogar aqui. Está sendo válido, doutor? Vocês já sabiam e já queriam fazer outra coisa já? Como é que vocês estão aí? Eu tenho dúvida para saber como que acessa esses materiais da Avante, se eles têm livros online, se é artigo, o que eles disponibilizam online para gente. Porque eu não sei Legal, como legal. botar os livros na biblioteca, né? Ó, o que tem de legal, tá? Eu estou entrando aqui com o meu login, né? O login de vocês vai ser o mesmo, né? Vocês podem vir aqui nessa plataforma aqui, ó, EBSCO, que a faculdade ela paga um bom valor ali para ter esse acesso, disponibilidade e tudo mais. Eu vou pedir, vamos fazer o seguinte, ó, dos assuntos que a gente tem aqui, vamos pesquisar sobre o quê, pessoal? Que são os trabalhos de vocês. O que vocês acham? Vamos jogar aqui pergunta ali pro computador me responder sobre o tema. Ô, professor. Oi. Eu tenho o meu tema ali que eu quero fazer, mas eu não sei muito bem em que sentido seguir, sabe? Eu sei o tema, mas não sei o que eu vou fazer sobre. Qual que é o teu? Desculpa que eu tô no chat e não tô vendo quem é que tá falando. É a Maiana. Maiana tá aqui. Rotatividade de RH. Na verdade, eu queria fazer sobre o custo da rotatividade que tem, porque eu trabalho no RH de uma construtora aqui de Balneário. Sim. Eu queria fazer sobre o custo da rotatividade que tem de funcionários nas obras. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho a possibilidade de pesquisar pelo título, autor, palavra-chave, tá? E eu tenho a busca avançada. Vamos clicar para ver como é que seria a busca avançada. E tem uma aqui explicando como é que funciona. Ó, busca avançada. Eu posso pesquisar uma coisa, que daí eu começo a filtrar, sabe? Que nem faz no Excel. Mas vamos voltar lá onde eu estava, se eu consigo voltar. Vou fazer a pergunta que me fizesse. Aí eu consigo selecionar qual que é o tipo de material que eu quero, né? Vamos até botar por título. Ver o que vai dar. Custo da rotatividade de pessoal. Ó, viram que ele vai dando algumas alternativas? Ou não? Deixa eu estava ficando doido aqui. Deixa eu ver de novo. Custo
Ó, ele está dando os textos em inglês ali, ó. Termos populares, publicações, custo da... Tá tudo em inglês. Rotatividade. Vamos botar assim, ó. Você vai pesquisar por revistas, também tem isso, né? Nenhum resultado, porque eu pesquisei errado. Ah, muito bem, muito bem. Aqui, quando a gente pesquisa nas plataformas, você pode tentar... Você pode pesquisar, tipo assim, quais são as revistas. Eu não sei se ele está na base das revistas ali. Ó, olhem só, a gente fez a pesquisa, eu acessei com vocês. Aí o que acontece, ó? Custo da rotatividade de pessoal, evidências no setor de supermercados. Olhem só que interessante. A pesquisa da Maiana é para ser com as construtoras. Então a gente poderia ir lá naquela busca avançada e pedir para que tivesse a questão de construtora. E daí ele vai achar, porque eu tenho aqui 2.581. É capaz da Maiana encontrar aqui, tipo assim, ó, 4 ou 5 trabalhos sobre as construtoras, tá? Aí ela vai ver, e daí o dela vai ficar muito melhor. Por quê? Porque ela vai ver alguns, e ela vai ver assim, poxa, eles deixaram de perguntar sobre tal ponto que era importante. Eu vou pegar esse primeiro aqui, só porque ele tá mais, tipo assim, porque é só pra gente acessar aqui, né? A gente não vai fazer a pesquisa completa dela. Ó, e aqui tem vários, ó. Tem uns que tá, às vezes, tá em inglês, mas também tem em português, né? Que às vezes o autor é brasileiro, mas ele publica em inglês, tem a versão português, tem a versão em inglês. Ó, olhem só o que eu quero mostrar para vocês. Aqui você consegue pegar o texto completo em PDF, tá? A gente consegue ver o resumo detalhado. E aqui, ó, tá vendo aqui do lado direito, aqui, ó, citar, não sei se vocês conseguem ver como é que vocês estão vendo, né? Porque às vezes diminui a tela. Se eu clico em citar, ó, exportar para o software não sei o que, beleza, né? Mas ele já diz aqui, ó, conforme a BNT, você só vai fazer isso aqui, ó, copiar e colar, beleza? Ele já faz a citação para você. Você não precisa ficar quebrando a cabeça como é que você cita esse artigo. Já está pronto. Então, assim, ó, essa parte das referências aqui já ficou pronto. Vamos abrir o arquivo. Aí isso vocês baixam, tá? Isso vocês podem baixar, podem fazer. Aí, porque o que acaba acontecendo? O que vai acabar acontecendo, tá? Vocês vão pesquisar um artigo e vocês vão ver que ele fala de um livro. Aí vocês pesquisam outro artigo, vocês veem que ele fala do livro. Aí você fala assim, esse livro deve ser muito bom. Aí você vai atrás do livro online, né? Ou você pesquisa a respeito de um artigo e você descobre que uma outra pessoa também falou de um outro artigo quando ele foi fazer isso aqui. Aí você, numa dessas, fala assim, poxa, eu quero dar uma olhada do que aquela pessoa escreveu. Então, é como se fosse uma trilha. Lembra o que a gente falou? O cara está perdido no deserto. Aí depois ele começa a achar uma trilha, tipo assim, aquelas pegadas, e daí depois aquilo flui. Por quê? Porque se tiver vago na mente de vocês, a pessoa fica meio sem norte. Só que à medida que você vai olhando um ou outro trabalho, o cara fala assim, já sei o que eu quero fazer. Pode ser dizer assim, ó, eu não quero fazer igual esse aqui, eu quero fazer assim, ou pode dizer, eu quero fazer na mesma linha. Se a pessoa só achou um trabalho, a probabilidade dele fazer tudo igualzinho é muito grande, né? Aconteceu isso já com o professor? Aconteceu. Teve uma menina, uma vez que me procurou, e ela falou assim, professor, eu estou muito preocupado. Tipo assim, eu já estava mais adiante, assim, e ela falou assim, professor, eu estou muito perdida e coisa e tal, o professor poderia me indicar um material, um livro, coisa e tal? Eu falei, posso indicar e tudo mais, indiquei um material para ela. Aí tá, o que aconteceu? Ela pegou aquele livro, ela pegou aquela monografia e ela pegou e ela, tipo assim, ó, é como se fosse eu, você, qualquer outra pessoa. Você fala assim, tipo, para alguém da sua família, olha, eu peguei um trabalho super bacana, digita para mim o que está escrito aqui. Ou sei lá, se conseguiu copiar e colar, sabe? Ela pegou igualzinho, tipo assim, no mais, aí no trabalho dela, no mais, né? Segundo José, aí não que é José, porque a gente vai colocar o sobrenome, né? Aí depois, assim, para Matias, daí tem embaixo, para Matias, ela fez igual, assim, inclusive as citações, tudo. Então, assim, ó, se você tem vários trabalhos, você não vai fazer igual.
Por quê? Porque você pegou uma citação de um livro, você viu uma outra coisa que é importante do trabalho da outra. Então, assim, ó, o seu trabalho com 5 artigos, 5 monografias, 5 livros, vai ser único. Não existe possibilidade na face da Terra de reciclagem. Por quê? Primeiro que daí você começa a escrever com suas próprias palavras, porque para o texto ter conexão, né? Beleza, ó, aqui, né? Eu apertei para abrir, não sei se ele abriu aqui ou se ele só salvou. Não, ele está ali, não está aqui. Ele baixou, será? Bem, vou ampliar isso aqui. Deixa eu ver, ó. Acho que já dá para ver aqui, né? Vamos ver o que a pessoa escreveu nesse artigo, ó. Ele explicou, ó. Ele fez uma introdução. Aí ele explicou o que é rotatividade de pessoal. Explicou o que é rotatividade de pessoal. Mostrou aqui um cálculo que ele achou talvez importante, pertinente. O custo da rotatividade de pessoal. Aí o que acontece? A Maiana está fazendo o trabalho, ela lê aqui, ó, um autor, vê como é que ele colocou. Aí aqui, às vezes, ele acha, por exemplo, uma pesquisa que foi feita, não que seja, tá? Ah, mas pode ser, por exemplo, Associação Brasileira de RH, ABRH, digamos. E a ABRH tem uma pesquisa, ela fala assim, cara, só que a pesquisa aqui é antiga. Aí o que a Maiana faz? Ela entra no site da ABRH e pega a informação 2020 ou 2019, tá? Então, assim, ó, isso aqui dá um norte bem legal para fazer um trabalho bem bacana. Por quê? Porque ninguém, no trabalho da monografia, e foi isso que foi me passado, eles falaram assim, Rafael, você, que a Juliana também falou, né? Você não vai inventar a roda, né? Você não vai chegar do zero e dizer assim, eu criei a roda. Por quê? Porque a roda está ali, a roda já existe. Então você vai pegar do que os outros autores foram falando, explica o que, né, os pontos, e daí, onde que você vai colocar as suas palavras? Pode ser a pergunta. Eu tive uma pessoa conhecida, não foi meu aluno, tá? Era um colega meu. E ele falou assim, cara, tipo assim, é o meu trabalho, eu escrevo o que eu quiser. E o cara já era um profissional, né? Ele falou assim, é meu trabalho, eu vou escrever. Não, mas é assim, ó, em trabalhos acadêmicos, né? O cara, ele quer inventar a roda. Se ele quiser, ele inventa a roda. Mas assim, ó, no mundo acadêmico, ele quer que você diga assim, ó, a roda foi feita a primeira vez por fulano. A roda, assim, é muito boa. E não sei o que, não sei o que. E onde é que você vai colocar as suas palavras? Você vai colocar as suas palavras lá quando chegar no estudo de caso. Lá quando chegar, por exemplo, lá na empresa tal, onde vai ser aplicada a pesquisa do estudo de caso. Lá você vai dizer, olha, foi feita a pesquisa, foi feita a entrevista com o dirigente, né? Foram pegados os demonstrativos contábeis, os demonstrativos contábeis, né, apresentaram tais informações, né, sei lá, a respeito de indicadores, você mostra os indicadores, né, financeiros e tudo mais. Ó, voltando aqui, né, procedimentos metodológicos. Aqui ele disse, ó, como é que foi a investigação, ó, descritiva, método, estudo de caso como estratégia de pesquisa, e daí ele botou uma citação, ó. Vocês sabem o que são esses 3 pontinhos aqui? Sim, é porque ele não citou tudo, né? Ele pegou só uma Isso, parte. isso. É porque como ele queria fazer numa lógica aqui, aquela primeira parte, tipo, o texto fica meio quebrado, não encaixou, né? Então ele tirou para que a pessoa consiga ler assim, ó, estratégia de pesquisa, o qual é proferido no exame dos eventos contemporâneos, né? Sobretudo quando para a frase ficar com a lógica, né? Beleza, ó. Vejam que interessante. Agora travei aqui, agora deu uma travadinha aqui. Aí, ó, aí procedimentos metodológicos, ele explicou como é que foi feita a metodologia, aí resultados e discussões. Daí ele traz aqui os índices, ó, que ele calculou aqui, ó, filial, cada um das filiais. Então, assim, ó, do totalmente perdido, aqui a gente já tem um ponto. Pode ser que nessa pesquisa de vocês, que vocês vão fazer, né, nessa semana, agora, final de semana e tudo mais, que é tipo assim, para dar uma acessada, pode ser que a Maiana diga assim, cara, não gostei do meu tema. Né? Ou pode dizer assim, amei meu tema, né? Por quê? Porque aqui ela viu como é que uma pessoa fez ali a pesquisa. Aí ela pesquisa, ela vê que um outro utilizou um outro indicador. Por que eu estou comentando isso? Porque se você consegue ter a imagem do todo na frente de vocês, de um trabalho feito, ou de vários trabalhos feitos, você sabe onde é que você quer chegar. Imagina você fazer uma introdução, mas você não sabe onde é que você quer chegar. Né? Assim, não, você já consegue ter uma visão do todo, consegue trabalhar, e daí vocês vão ver assim, ó, que escrever a introdução e a metodologia é mumu. Né? O importante é ter a visão, né, do tipo assim, eu quero chegar lá no destino, e esse aqui vai ser o caminho. Legal?
o que a gente pode combinar, a partir daí a gente começa a fazer tipo individual, a partir do momento que cada um tem mais ou menos definido o que é, o que vai trabalhar, é a gente pensar na estrutura do que vai falar. Por quê? Porque é o caminho que vai ser trilhado, né? E a própria introdução vai dizer, no mundo atual, onde existe alta rotatividade, porque às vezes são os tópicos que ela vai abordar lá. Né, os tópicos do que ela está puxando lá na introdução é o que ela vai puxar na revisão bibliográfica para depois fazer a pesquisa. Foi bacana ter feito essa conversa, assim, ela deu uma clareada, ou ficamos... Como é que ficamos aí, pessoal? Podem comentar, mas falando mesmo, ou pelo chat. Foi muito bom, prof. Só que agora a dificuldade é começar a definir tema e pergunta, né? Isso, porque... Você disse, tem que ser uma coisa que chama, né? Isso. É complicado fazer isso. O que eu vejo é assim, ó, você não começa com o título, sabe? Na minha concepção. Você começa vendo o que outras pessoas fizeram, porque daí o próprio título você vai aperfeiçoando depois, né? A questão é só ter assim, ó, sobre o que eu quero falar? É sobre, que nem a gente viu aqui que o pessoal tinha colocado, tá? Isso aqui pode mudar, acredito, né? É sobre a rotatividade, é sobre o controle de estoques, é o custo nas instituições financeiras, sobre o que é, e pesquisar, né? Então, assim, ó, o que a gente vai combinar, tá? Qual que é a minha ideia? Que vocês acessem aqui, ó, plataforma EBSCO, e pesquisem sobre o tema. Vocês viram que a Maiana falou assim, meu é sobre a construção civil. Então, na hora dela fazer a pesquisa, ela faz bem direitinho ali sobre construção civil. E daí ela vai achar específicos os artigos, certo? Aqui, aliás, desculpa, eu esqueci de comentar uma coisa. Aqui você consegue, né, na hora de fazer a pesquisa, selecionar se você quer também monografias, né? Posso até colocar links de outras plataformas também. Eu acredito, tá? Que a única coisa que a gente não vai conseguir aqui são os livros. A faculdade, ela também tinha um acordo para também ter os livros online. Só que os livros online, eles não permitiam você fazer assim, ó, para copiar, alguma coisa assim. Isso eu escutei o pessoal de direito fazer, tá? E o que eu quero é que vocês consigam um livro em PDF. É assim, ó. Vê o nome de um livro aqui legal, tá? Tipo assim, ó. O que eu fiz muito, tá? Você vê o nome de um livro legal aqui. Tipo, sei lá, vamos ver aqui um aqui, assim. Ó, Bardim, análise de conteúdo, ok? Tenta jogar isso aqui assim, ó. Quer ver? Jogar aqui no Google. E joga a palavra PDF. Vê se aparece. Claro que vai aparecer alguns para vender, né? Mas às vezes, ó, Bardim, análise de conteúdo. Bardim, 77. Vamos ver o que acontece aqui. Professor. Aqui, pode falar. Aqui é a base da Cielo, tá? A base da Cielo é bem bacana. Pode falar. Onde você pesquisou aqueles temas ali, era onde que eu não prestei atenção? Foi direto da Uniavan? Eu vou fazer de novo, tá? Ó, eu entrei aqui no Unimestre, né? Aí, Unimestre, a faculdade, ela tem um acordo, ela paga um valor, né, para ter esse plataforma EBSCO aqui, ó. Clica nesse plataforma EBSCO, daí ele vai ser redirecionado, né? Tá abrindo, tá? Deixa eu ver o que aparece aqui. Olha aqui, ó, o livro, ó. Olha, viram o que eu falei? Viram o que eu falei? Tá aqui o livro, ó. Tá todo o livro. Aliás, deixa eu comentar uma coisa para vocês, né? Ninguém vai ler ele assim torto, tá? Você baixa o livro. Quer ver o negócio? Que sorte, né? Só que eu acho que essa versão deve ser meio antiga, né? Parece. Ó. Baixou o livro, tá? Vou botar ele aqui, downloads, baixar o livro, ok. Aí eu acho que eu tenho que abrir. Deixa eu puxar ele aqui, ó. Porque eu quero mostrar que se eu abrir, acho que ele vai abrir como se fosse uma aba da internet. Só um pouquinho. Ó, eu vou abrir aqui. Ele já abriu, ó. Nem precisei, desculpa. Então deixa eu voltar com a tela para vocês. Quando ele abre o livro assim, ó, lá no Adobe, né? Ninguém lê o livro torto, né? Você segura o Ctrl,
o Shift e o mais igual. Deixa eu ver se é esse. Ó, isso mesmo, ó. Ctrl, o Shift e o mais igual. Naquele botãozinho assim, fica bem perto do backspace. Aí você botou, ó, ele na posição certa, ó. Se apertar mais vezes, você fica girando o livro. Professor, eu vou me esquecer onde é que eu aperto. Aí você vem aqui em visualizar, ó. Aí ele tem um rotacionar, ó, girar, tá vendo, ó? Aí ele gira. Se tiver lá numa aba da internet, ninguém vai conseguir girar. Mas se você fez o download, você consegue girar. Então, assim, ó, da mesma forma, quer ver um exemplo? Já que a gente tá brincando aqui um pouco, né? Olha aqui, ó. Gil, metodologia. Livro, PDF. Porque a gente não sabe que tipo de pesquisa que é o trabalho, né? Então, ó, tá vendo? Aí você começa a ver, ó. Aí tem que ver qual que tem cara de seu livro, né? Ó, livros aqui, ó. Esse tem cara de seu livro, vamos ver. Eu tenho alguns livros de metodologia científica no meu e-mail, link para ele online. Se alguém quiser, eu posso passar. Ó, legal então, viu? Ó, isso é bacana, porque você tem vários trabalhos. Ó, esse é 2002. Depois vocês vão ver que vocês conseguem achar o livro mais atualizado. Mas olha só, o que eu quero mostrar para vocês é que o mundo evoluiu, né? Então, assim, o professor, como é que fez o mestrado? Eu pegava o livro e digitava tudo que estava no livro, tá? Mas se você digitar ou se você fizer Ctrl+C, Ctrl+V, o trabalho é o mesmo. Então, aqui, ó, tá como elaborar o trabalho, tá? Então, vamos ver um exemplo assim, ó. A pesquisa é estudo de caso, concordam? Talvez esse aqui, da forma que ele foi digitalizado, não consiga. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz curso de digitação. Graças a Deus já chamava de digitação, não era datilografia, né? Já era um pouco mais avançado. E eu pensava assim, ó, meu filho tem 14, vai fazer 14, meu filho tem 13. Eu pensava assim, poxa, como é importante a pessoa saber digitação, né? Aí eu pensei melhor, pessoal, sabe por quê? Porque tem isso aqui, certo? Hoje em dia, quando eu quero chegar no endereço, eu dito, ele vai no endereço. Isso que a gente faz de digitar, talvez não exista mais daqui a um pouco, né? Porque você fala com o tal da Siri, você fala com a Alexia, ela mexe nas coisas da casa, arruma, liga ar-condicionado, apaga a luz. Então, assim, ó, no futuro mais próximo, isso de digitar não existe. Eu tenho gravado as minhas aulas no YouTube, né? Quem teve aula comigo, está tendo aula comigo, sabe que eu criei um canal chamado Rafael Gustavo Gueman, né? Que dá para pesquisar pelo meu nome, Rafael Gueman. Tem vários vídeos das aulas. Aí, lembra que antigamente tinha que alguém transcrever o áudio? Hoje em dia, se você botar nos meus que eu falei lá, ele automaticamente ele bota uma legenda. O YouTube, ele entende o que a gente está falando e ele já coloca a legenda automática. Então, você viu um vídeo em inglês, já bota lá, já aparece legenda automática. Ninguém teve que programar isso. Ou seja, talvez num futuro próximo, isso que eu estou falando para vocês fazer Ctrl+C, Ctrl+V, talvez o cara só clique... Ah, perdão. Eu bati assim para mostrar, mas ele balança a tela, ficou horrível, né? Mas a pessoa só aperte ali e aconteça mais rápido, sabe? Ó, mas aqui ele diz, ó, como é que se faz, ó, como é que se formula um problema de pesquisa, tá? Então, a sugestão da colega de enviar, né, links de livros é interessante, porque ele vai dizer como é que você formula problemas. Só que aqui, às vezes, ele pode estar falando de problemas de outras áreas. Ah, eu vou dar um exemplo da biologia, vou dar um exemplo. Se vocês já pesquisarem os artigos, vocês vão ver como é que eles colocaram. E você consegue, de 5 artigos, escolher um melhor problema de pesquisa que você tenha visto que tem a ver com com o seu trabalho, do que um daqueles, tá? Então, assim, ó, o que eu queria mostrar aqui? Quando ele explica, ó, o que é uma pesquisa bibliográfica? Folha 44. Digita lá na 44. Pesquisa bibliográfica. Aí você vem aqui e fala assim, ó, olha aqui, ó. Vamos ver. Vou botar assim, tá? Eu praticamente nem li, mas só fiz. Ó, Ctrl+C. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Esse aqui é o nosso link. Olha lá, ó. Aí você vem e faz assim, ó. Aspas. Aspas. Aí você bota lá. Ó, Gil. Ou segundo Gil. 2002. Página. Ó, vocês viram, ó. Gil 2000. Eu vi aqui 2002, né? Que tá vendo o nome do arquivo, mas vocês confeririam, né?
página 44. Mas vamos confirmar se é 44? Ó, 44. Tá lá, ó. Segundo o Gil, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base no material, não sei o quê. Aí você vem aqui e diz assim, ó. Para Beuren. Aí tem o ano dela. Já botou 2 citações. Ó, rápido. Professor, quanto tempo que o professor digitou fazendo a primeira monografia, o trabalho? Muito tempo. Isso aqui, ó, que a pessoa tá só citando um ou outro, o cara não vai dizer, ai, que lindo que você citou, né? Porque é muito mais o trabalho, pesquisa de, né? Entender qual que é a metodologia. Então, assim, ó, isso é um começo, isso é um norte. Às vezes vocês vão, quando vocês forem ler os trabalhos, vocês vão ver que tem algumas introduções que vocês dizem assim, ó, não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada a ver com o que eu quero escrever, né? Ou às vezes você vê que o cara fala assim, no mundo globalizado, onde não sei o quê, aquilo te dá um norte, da onde buscar informação. Que o cara diz assim, segundo o IBGE, ou segundo a Confederação das Indústrias, segundo a Fiesc, né? Aí o cara fala assim, pô, vou pegar os dados atualizados da Fiesc, tá? Fiz um bate-papo inicial, né? A gente teve a oportunidade, então, né, de baixar 2 livros assim aleatórios, mas só para a gente ver, né? Os livros estavam lá. Você vai citar o livro. Você não vai, né? Você consegue colocar. Vocês viram que é um livro físico que foi digitalizado, então tá bem certinho. E onde eu pesquisei foi plataforma Ebesco e aqui coloco os dados. Pode fazer pesquisa avançada. Ó, ele tem até um histórico de pesquisa e colocar. Esses arquivos, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão, no dia de hoje, vocês pegam o computador de vocês podem sim, quando vocês vão pegar o computador, vocês vão abrir uma pasta no computador de vocês e vocês botem assim, ó, pesquisa. Aí vocês, tudo que vocês forem fazendo, baixando e fazendo download, coloquem nesse pesquisa. O que você acha que é bom, faz uma classificação assim, ó, material bom para eu usar, né? Para usar. Aí tu bota para usar. Por quê? Porque se você vai fazendo download, e você viu, depois você fica meio perdido, né? O que eu sugiro? Pega e abre um bloquinho de notas, assim, ó, que nem tá aqui, ó. Ou abre o Word, pode ser o Word, né? Abre o Word e coloca assim, ó. Artigo que você achou lá, né? Artigo. Aí, às vezes, tem um número, às vezes a pessoa não mudou, tá lá assim, 2654, quando fez o download. Ponto PDF, né? Aí você bota assim, ó. Ver folha, porque o artigo é folha, né? Não é página, né? Ver folha 12 até a folha 15. Muito bom. Aí outro. Por quê? Porque às vezes a pessoa fez o download na hora do almoço, deu só uma olhadinha, às vezes no escritório, coisa e tal, e depois não tem tempo de olhar de novo. Então, o que eu quero pedir para vocês? Que vocês centralizem as pesquisas numa pasta. Professor, eu vou ver no trabalho, que nem o professor diz. Então, pega e usa aquele Google Drive. Joga lá na nuvem, no Google Drive, numa pasta. Aí você consegue acessar do trabalho, né? No próprio celular consegue acessar em vários locais. Tá? O próprio trabalho de vocês podem criar um documento e ir alimentando, escrevendo um pouquinho. Vou falar um negócio para vocês. Dá para fazer o artigo só no estágio 1. Em termos de... Porque ele não é tão longo, né? Trabalhando dessa forma, né? De montando. Com o tempo vocês vão, e depois vocês vão começar a fazer as conexões ali entre uma citação e outra, né? E comentar assim, esse capítulo fala sobre isso, alguma coisa dá para trabalhar, tá? Ó, a Letícia tem me perguntado assim, quando surgir as dúvidas no decorrer do trabalho, podemos entrar em contato com o professor por WhatsApp ou por e-mail? Como será essa orientação individual? Bem legal ter comentado. Então, assim, ó, daqui por diante, né? Como é que a gente pode fazer, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tomei a liberdade, né, de cadastrar vocês num grupo do WhatsApp. Por quê? Porque eu não tenho acesso à sala de aula para a turma. Então, lá a gente pode, qualquer dúvida que tipo assim, ó, é algo que pode agregar para todo o grupo. Pode colocar lá. Ah, professor, é uma coisa que eu quero falar diretamente com o senhor. Pode mandar para mim. Como eu estou lá no grupo, você tem meu telefone de contato, né? Até posso escrever aqui, se alguém por um acaso quiser também. Mas está lá, ó. Tá? Tem lá meu telefone de contato. Todas as sextas-feiras, eu vou estar online. Eu acho que eu vou colocar o link.
Se a pessoa estiver escrevendo e tiver uma boa, né, não preciso estar aqui. O que a gente pode fazer é assim, ó, se no grupo vocês têm dúvidas sobre algum assunto, professor, eu queria revisar um outro ponto, eu queria trocar uma ideia, a gente pode fazer tipo uma chamada com todo mundo, com várias pessoas. Professor, como é que o professor trabalhou? Eu trabalhei assim, ó, para fazer o meu trabalho, né? Todo mundo ficava na sala de aula e todo mundo produzindo. Por isso vocês vão ver que, cara, se ele pegar esse horário assim da sexta-feira e ficar das 7 às 10, vocês vão ver que vai evoluir um monte, tá? E o professor também ficava em sala. Então, se surgia alguma dúvida, mandava a informação, o professor já respondia, ou queria mandar um trecho já do material, já mandava um trecho do material e a gente conversa. O que eu sugiro é o seguinte, a gente fazer a pesquisa e na semana que vem a gente entrar nesse primeiro horário e ver como é que foi em termos de pesquisa. E a gente podia fazer essa socialização em conjunto, do tipo assim, eu consegui, eu não consegui. Alguém pode falar assim, olha, eu pesquisei em tal local, foi super bom. Então essa primeira parte é bacana. E depois eu deixo cada um trabalhar individualmente. O que vocês acham? Pode ser? Então tá. Então assim, da semana que vem às 19 horas, eu vou pensar, quero ver se eu consigo utilizar esse mesmo link. Mas se não, qualquer mensagem eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp ali que eu criei, tá? Como eu não tenho sala de aula, eu mando no WhatsApp. O e-mail eu também posso mandar. Só que e-mail é tão difícil, se alguém manda um e-mail, a pessoa acaba nem vendo, né? Tipo, é mais fácil, né? Beleza? Ficou mais alguma dúvida ou agora é a nossa parte de pesquisar? O que vocês acham? Pode ser. Então tá. Vou deixar que vocês pesquisem, né? Façam isso. Pesquisem 3 trabalhos, tipo 3 monografias ou trabalhos de conclusão de curso e pesquisem também, né, os artigos. Deixa eu comentar um negócio para vocês. Vou só pegar a título de informação, tá? Se você digitar assim, ó, UFSC, deixa eu fazer, vou jogar no Google, porque às vezes o Google é até mais fácil do que o site. Monografias, meu Deus, tem que escrever certo, né, professor? Monografias contábeis, tá? Só para ver o que aparece. Porque ele vai jogar talvez para o centro. Vamos ver. Ó, repositório UFSC, Handle TCC Ciências Contábeis, tá? Estou contando que eu tive que pesquisar várias coisas. Aí o cara pode jogar na USP, né, ou em outra instituição. Ó, ele vai abrir lá no repositório de Ciências Contábeis, ó, trabalhos recentes, tá vendo aqui, pessoal, ó? Aí você consegue ver sobre assuntos, 2020, assuntos que foram publicados recentemente, artigos ou materiais, né? Então vamos ver assim, deixa eu pegar um outro tema ali que a gente viu. A gente fez... Vamos fazer aqui, custos de instituições financeiras. Vamos ver se tem isso aqui, né? Comportamento dos custos hospitalares, o caso do Instituto de Cardiologia. Proposta de um sistema de custos para uma empresa prestadora de serviços. Levantamento de custos, gestão de sistemas de custos para creches. Viram como tem trabalhos legais? Eu vou abrir um só para a gente visualizar, bem rapidinho, e a gente termina, tá? Custeio variável, né? Vamos clicar aqui no... Esse é 2012. Tem uns que são anos mais antigos, tá vendo? Vamos ver. Adicionar filtro. Vamos adicionar um filtro. Aqui eu posso botar igual. Eu queria botar filtros do ano. Aqui, tava ali, desculpa. Olha aqui, Aqui eu consigo pesquisar a data de publicação, Tá vendo? Então aqui, 2010, 2020. Também será que ele ia mostrar mais antigo do que isso? Tá, beleza. Vou clicar um só pra gente abrir, tá? Aí vocês podem pesquisar mais. Ele abriu, tá vendo, um resumo do que é. Se a pessoa se interessar, ele vai abrir o arquivo. Então eu posso ou abrir a URL ou chegar aqui e baixar direto, tá vendo, Vamos, aqui o PDF, Vamos baixar direto já para ver. Para ser mais emoção aí. Ele não baixou, ele abriu uma janela, tá? Se vocês quiserem baixar no computador, o que vocês têm que vir? Tem que vir aqui no cantinho de cima, ele vai aparecer tipo download.
Ó, até poderia abrir no Adobe aqui, ó. Ó, tá aqui o trabalho, ó. Tá vendo? Professor, que ano que o senhor se formou a primeira vez? 2002. Perdão, né? Eu colei grau em 2002, era turma 2003, mas eu consegui colar grau em 19 de dezembro de 2002. Sabe como é que eu fiz meu trabalho? Eu queria pesquisar o que tinha de mais legal, assim, sobre o assunto. Aí eu fui nas bibliotecas, eu tirei, às vezes, cópia de algumas páginas para fazer citação, né? A capa para citar e tudo mais. Cara, não existe mais isso. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. A internet, às vezes eu também belisco, porque é tão fantástico, né? Ó, aí tem aqui, ó. Aí, quando você pesquisou, você fala assim, poxa, esse aqui já é um pouco mais antigo, tá? Mas assim, ó, às vezes você quer pesquisar alguns livros, ó, você consegue ver que livros a pessoa utilizou, ó. Aí você vai atrás do livro, que nem a gente falou, no Google. Google ajuda a gente, né? Em algumas coisas. O Google não pelo ser ele, né? Mas por ser um buscador, né? Então, se alguém às vezes salva e deixa meio aberto, você consegue fazer o download. Então, beleza. Mostrei como é que dá para pesquisar no site de uma biblioteca. Eu mostrei que o Google, ele puxa direto já, né? Mas nada impediria de você digitar ufsc.br, tentar entrar em biblioteca por departamento, pode ser feito assim. Eu digitei monografia, mas se você digitasse a palavra dissertação, você iria para as teses de mestrado, ou teses, né? Para tese de mestrado, não, eu falei dissertação, é dissertação de mestrado, né? Ou para as teses de doutorado, tá? Também tem. É porque daí, às vezes está assim, ó, no programa de pós-graduação em ciências contábeis, ou programa de pós-graduação em administração. Então não está naquele departamento da graduação de contábeis, tá? Ou às vezes está na biblioteca como um todo. Pessoal, eu espero ter ajudado, né? Queria eu ter, digamos assim, quando foi na primeira graduação, assim, um tchan inicial, porque o professor deixa primeiro a gente se debater que nem um maluco, para daí depois ele dar uma dica dessas, né? Então, eu, com vocês, já quis fazer o que eu também tive na minha segunda graduação, quer dizer assim, ó, pesquisa assim que ele te dá o norte, né? Por exemplo, entrou ali naquela pesquisa da UFSC, o cara vê vários trabalhos sobre o assunto. Aí ele fala assim, não quero fazer. Pô, eu quero fazer algo nesse sentido, só que eu quero fazer na empresa onde eu trabalho. E daí você faz. Lembrando para não pegar só um, porque senão você acha que aquele um é tão maravilhoso que escreve igual. Daí dá problema que é plágio, tá? Legal? Pessoal, desejo um excelente estudo agora. Aproveitem esse tempo que resta para dar uma pesquisada, para selecionar algumas coisas. Ao longo da semana, dê uma olhadinha na hora do almoço, ou né, quando vocês tenham uma disponibilidade, e eu tenho certeza que a gente vai avançar. Semana que vem, vocês façam o seguinte: tragam para mim a relação de quais são os artigos e quais foram os trabalhos que vocês conseguiram, que daí eu também fico mais tranquilo, que eu já sei que vocês estão no caminho certo, tá? Foi assim que também me cobraram, tá? Professor, já vou ter que ter lido eles? Claro que não, pelo amor de Deus, né? Não precisa ler as coisas, mas só para saber assim, ó, avançamos. Aí eu também fico tranquilo e falei assim, o pessoal tá avançando, tá bom? Excelente estudo, tenho certeza que vocês vão ter muito êxito e vão tirar de letra, tá bom? Permaneça à disposição. No WhatsApp, durante o horário, tipo horário comercial, eu posso estar ou em uma audiência, ou às vezes posso estar em reunião. Então eu recebo a mensagem, assim que eu puder eu respondo, tá? Nas sextas-feiras eu estou 100% disponível para vocês, só que às vezes pode surgir aquela dúvida que o cara está desesperado para tentar resolver, né? Assim que eu puder responder, eu respondo. Nas sextas-feiras, 19 às 22, estarei com vocês aqui direto, tá bom? Vou parar a gravação. Se alguém tiver agora uma dúvida, eu vou ficar à disposição para responder. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, daí desejo bom estudo para vocês e aí fico aqui online, né? Mas daí já não... Aí já concluímos, tá bom? Bom estudo aí para vocês, pessoal. Valeu, eu vou parar a gravação. Um abraço.